noite, amigos, ou bom dia, ou boa tarde aos nossos amigos e irmãos do Alvorada Cristã. Vamos agora nos aquietar e fazermos uma oração para iniciarmos a nossa palestra deste momento. Fechemos nossos olhos, envolvamos todo o nosso planeta, nossa cidade. E dentro de nossa casa Alvorada Cristã, digamos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nos auxilie, que nos dê a luz necessária para podermos caminhar. Mas acima de tudo, Senhor, precisamos te agradecer, ter a gratidão pela nossa vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por este planeta em regeneração, onde estamos vendo, Pai, fazer essa limpeza para que possamos viver melhor. Viver melhor aqueles que aqui ficarão. Mas nós te agradecemos de todas as formas, Pai. Por acreditarmos em nossa doutrina e recebermos dela todas as orientações. Abençoa-nos, Pai, mais este dia. E digamos então, para chegar até vós e toda a espiritualidade amiga, esta memorável oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Pois então, hoje nós vamos falar dos desafios da vida. Mas será que eu, aqui falando sobre desafios da vida, eu não me sinto desafiada? Claro que sim, é um desafio. Falarmos às pessoas, principalmente quando sabemos que tem muitas pessoas a nos ouvir. E isso me recorda a primeira vez que eu falei em uma casa espírita. Eu consegui fazer apenas a oração de abertura, como eu fiz agora. E depois eu despenquei a chorar. Chorava muito. E aí o presidente da casa veio, me abraçou e disse para mim, fique tranquila, eu faço para você. Uma outra ocasião você vai fazer. Eu tinha mais ou menos umas 200 pessoas ali. Aí sentei e fiquei em oração. Passado algum tempo, eu voltei. E eu consegui fazer a palestra. Isso lá na minha casa espírita, onde eu comecei a minha vida em Penápolis. Então foi a primeira. Que grande desafio. Se eu tivesse esmorecido e achado que eu não tivesse mais condições, vergonha, né, orgulho, ai não, né, não vou. Mas não, eu fui e consegui. E aqui eu estou hoje falando com vocês, né, por intermédio agora de gravados, por causa da nossa pandemia, um outro desafio. E aí a gente vai vivendo e aprendendo a vencer os nossos desafios. Então temos que ter muito cuidado, não é verdade?
Esse é um grande desafio. Mas um dos maiores desafios, até, que muita gente acha, diz assim, nossa, a vida passa tão depressa, mas ela passa tão depressa e as mudanças são tão velozes que não dá nem para a gente perceber. Então isso é tão complicado. Nossa, nascer, crescer, se tornar adulto, casar, ser pai, ser mãe, trabalhar para garantir o sustento da sua família, daqueles que dependem de você, é um grande desafio, claro, mas é tão compensador quando você percebe que você vai vencendo essas etapas, com a sua luta, com a sua perseverança, com tudo aquilo que você faz e você vence. Então, a gente sabe que nós, seres humanos, nós somos limitados e que a gente não consegue viver sozinho. Precisamos viver em sociedade. Na verdade, ninguém vive sozinho. Por exemplo, nós, né? As pessoas. Será que nós teríamos alimento em nossa mesa se não houvesse o lavrador, aquele que cultiva a terra, os alimentos? Não teríamos. Porém, eu penso no meu caso, eu como professora. Esse mesmo lavrador, ele consegue ler, escrever, trabalhar na lavoura, ler as coisas lá quando ele vai ter que pôr agrotóxicos, vai ter que adubar, ele precisa ler e interpretar aquilo ali. Por que ele sabe? Porque ele passou pela mão de um professor, de uma professora, que também pegou na mãozinha dele, lá no começo, na verdade, para ele poder aprender. Então, é assim, essa troca em todos os campos da humanidade. Ninguém vive sozinho, é um desafio, sabe? É uma busca. E nós, espíritas, sabemos de um grande desafio. Qual é? A reencarnação. Vamos partir assim da premissa que temos certeza e compromisso de que o hoje tem que ser melhor do que o ontem. E o amanhã terá que ser melhor do que o hoje. Mas então, para que tudo isso aconteça, o que nós temos que fazer? É resolver nossos problemas, ter uma vida melhor, sabe? Procurar aprender, procurar fazer a sua reforma íntima, que é também um dos maiores desafios, a reforma íntima, para que a gente possa voltar para cá, depois que ela passar para a regeneração. Ou aí, para que a gente entenda, né, carimbar o nosso passaporte e ficarmos aqui. Não irmos para o outro lugar, não. Mas a gente sabe também que aqui, neste planeta de expiação e provas, a gente não vai ter uma felicidade completa. Na verdade, elas são, assim, momentos. Mas nós temos também, com as leis que a doutrina nos ensina, que a gente sabe que temos que enfrentar esses desafios, enfrentar esses altos e baixos da nossa vida, porque tudo passa. Na verdade, as coisas não ficam estacionadas. Os dias caminham, as coisas vão, elas passam. Então, a gente... Será, vamos refletir, que precisamos ser espírita hoje para sabermos que vivemos em um grande desafio? Não, as outras religiões também ensinam isso, que viver é um grande desafio. Todo mundo sabe, qualquer religião ensina isso para nós. Mas
a nossa doutrina tem alguma coisa diferente. Ela nos orienta dos porquês, ela nos orienta de tudo que nos acontece. Não tem nada que Deus quer, porque Deus quis assim. Nós sabemos que esses grandes desafios, às vezes tristeza, amargura, sofrimento, são coisas que nós procuramos aí pela vida fora, no ontem, no hoje mesmo. Então, felizmente, a gente tem condição de enfrentar esses grandes desafios da vida com mais serenidade. Sofremos, sim, sofremos, mas temos um pouco mais de serenidade. Mas veja bem, buscamos muito o poder, a glória, o sucesso. A gente quer que ela se aloje na vida, né? A humanidade busca muito isso, a maioria de nós, mas acaba se perdendo nos desvios da vida. Sobe a cabeça, né? Orgulho, porque tem poder, porque tem muita beleza, porque tem muita glória, mas as pessoas se esquecem que tudo é passageiro. Mas vamos analisar agora, nesse século XXI, qual está sendo o grande desafio nosso, o maior desafio. Infelizmente, parece que a família está se desmoronando, se desgringolando, se desestruturando. Aí eu comecei a pensar, quando eu estava preparando para vocês essa palestra. No meu tempo, a minha mãe olhava para mim e não falava nada. Eu já sabia o que ela queria dizer. Ela era brava? Não. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, mas ela olhava sério para mim, eu já sabia das coisas. Nas refeições, sentávamos à mesa, como eu era pequena, ela servia meu prato, via o que eu gostava, quanto que eu deveria comer. Então, transcorria assim o jantar, o almoço, com tranquilidade, com normalidade. Hoje em dia, sim, parece que não. As pessoas, cada um come num horário, tudo porque diz que não dá tempo, é tudo muito corrido, tem que trabalhar muito, sabe? Mas, quando eu digo que era um pouco diferente, que a gente tinha uma normalidade na mesa, que minha mãe nos servia, a gente não era anjo, nós éramos crianças, fazíamos artes, sim, fazíamos artes, éramos traquinas, mas a gente era obediente, minha mãe conversava muito comigo, mais do que meu pai, e me ensinava o caminho do bem. Ela me orientava, ela era iletrada, minha mãe mal sabia ler e escrever um pouquinho, mas ela me orientou, eu tinha diálogo, minha mãe conversava conosco. Então, é o que está faltando muito na nossa vida familiar hoje, os diálogos, as conversas, as orientações de mãe, de pai, para que seus filhos saiam lá fora no mundo e estejam bem orientados, para que não sejam levados pela mão do outro, do inimigo. Isso acontece muito quando não há esse diálogo dentro de casa. Esse é um dos grandes desafios pelo qual passa a humanidade. Aí eu pergunto, onde estão os valores? Os valores da nossa vida, onde eles ficaram? Guardados onde? Escondido onde? E Chico nos conta, num desses casos dele, ele fala através de Emmanuel, que espíritos voltariam à Terra para uma recuperação. Espíritos que estavam há muito tempo lá. E que eles
voltariam aqui para se recuperar, espíritos rebeldes, mas que foram orientados. E nessa transição planetária, ou eles ficariam aqui, se melhoraram, ou eles iam embora para planetas menos evoluídos. E o que nós estamos vendo hoje, com tudo que acontece no nosso planeta? Estamos vendo que esses espíritos aí que vieram aqui para recuperação, eles estão fazendo uma grande festa com a humanidade, mas uma festa, sim, do quê? De desvios, de sexualidade, de desvios na educação, na política, na saúde. Eles estão, como diria, né, no popular, dançando, né, vibrando, porque eles estão conseguindo muita coisa. Mas nós sabemos que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E sabemos que o bem sempre vence o mal. É que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele vai nos dando chances. E esses espíritos estão tendo, e pelo que vemos, não estão sabendo aproveitar. Mas, a partir do momento que o bem sempre vence, e os grandes desafios já chegaram, para colocar tudo no lugar. Na Terra está acontecendo como uma grande faxina, uma grande reforma numa casa. Pensemos numa reforma e começa a quebrar parede, tira telhado, tira porta, tira janela e quebra chão. E chega um determinado momento, você fala, meu Deus, isso não acaba mais, eu não aguento mais. Mas de repente, pedreiro, carpinteiro, as pessoas que cuidam da parte do encanamento, vão colocando tudo nos seus lugares, vão colocando, e quando você vê, sua casa ficou em ordem, ficou bonita. Mas você passou por essa transição, por essa grande mudança. E o que você teve que fazer? Você e sua família, suportar sujeira, desordem, barulho, sabe? Até você conseguir ver a sua casa em ordem. Isso é um grande desafio. É o que está acontecendo com o nosso planeta. Essa transição, essa mudança, essa faxina, uma grande faxina. Agora, o que acontece também com a humanidade? Todos querem muito rapidamente as coisas, não param mais para sentir, para ser uma pessoa, sabe? Para viver o seu dia a dia com alegria. Eles pulam etapas, eles vão correndo, vão passando, sabe? E não percebem que a vida tem que ser vivida no hoje, no todo dia, para se ter uma alegria, sabe? E não, eles fazem tudo correndo e tem uma alegria momentânea, aquela coisa que passa muito rápido, porque não teve alicerce, não teve raiz, não teve o diálogo na família, não teve os encontros, não teve o compartilhamento. Então, essa alegria, esse prazer, essa vitória, isso foi tudo muito rápido, um piscar. Mas porque não teve o quê? O embasamento, que é esse alicerce que a gente precisa ter. E aí vem a decepção, vem a tristeza, né? E aí as pessoas, nesse momento crucial, às vezes pensam até em eliminar a sua vida, porque não deu nada certo, porque as coisas não aconteceram como queria. Mas por quê? Porque não tem a orientação. Eu volto a dizer, sabe também aquela história de Paulo. Lá a gente vai ver, lá ele falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, que eu sei viver na abundância, como sei viver
modestamente. Foi lá quando ele ficou cego, encontrou Jesus, aquela coisa toda. Mas ele está falando dos grandes desafios da nossa vida. Ele não quer falar só de dinheiro, não é dinheiro. Qual que é a abundância? E qual que é o desafio? O desafio é doença, o desemprego, sabe? As mortes das pessoas, essa pandemia, tudo isso é desafio. E aí a gente percebe que já viveu em abundância, já viveu com saúde, já teve trabalho bom, ganhando bem, não vivemos uma pandemia, só pessoas mais idosas ainda do que eu, que viram algumas outras pandemias. Então, como que você está administrando essas situações, esses desafios? Por exemplo, né, se você estiver numa cama, se estiver com o Covid, num hospital ou em casa, sabe? Ou se você perdeu o emprego agora, nessa pandemia também, como que você está vivenciando isso, sabe? O que nós temos que fazer? Uma reflexão, porque a doutrina nos orienta a isso. Não é ser, sabe, bobinho, não é ser assim, aceita tudo. Não! Você vai refletir mediante a sua vida, tudo aquilo que você sabe das leis de ação e reação, de causa e efeito, de reencarnação. Então você reflete assim: por que eu estou doente? Por que eu estou com o Covid? Por que eu estou nessa cama? Por que eu perdi o emprego? A doutrina nos explica tudo isso. A doutrina não passa a mão, não tampa com um véu. Ela nos orienta a respeito de tudo isso. Agradeça, então, primeiro, quando você teve muita saúde, agora, mas passa, você vai se tratar. Quando você teve um bom emprego, o tempo que você viveu lá foi um ciclo que acabou, você vai começar outro ciclo, então agradeça. Em vez de ficar maldizendo, este é um grande desafio para você ter criatividade e caminhar. Ter fé e esperança, luta para você poder caminhar. Porque nós sabemos que as coisas não param e nós sabemos que não há injustiça na parte de Deus, de jeito nenhum. Mas se você entendeu, como Paulo, né, que abundância não é apenas dinheiro, não é apenas riqueza e posse, você vai ficar feliz, você vai ficar bem, porque você vai saber que nem todas as pessoas que têm muito dinheiro são felizes. Às vezes as pessoas que têm muito dinheiro têm muita infelicidade, têm incertezas, inseguranças, não são felizes, percebe? Então, você tem que estar bem consigo mesmo, aqui com o seu interior, sabe? E saber que aquelas coisas que você perdeu era um ciclo que estava acabando, porque ia começar outro, porque as coisas não param. Entendeu? Então, a doutrina nos orienta a respeito disso tudo. Ela nos esclarece. E é nesse momento, desses grandes desafios, que nós precisamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e tantos livros da doutrina que estão por aí, para nos orientar, para fazer com que a gente aceite os desafios, porém entendendo o porquê que as coisas estão nos acontecendo. Isso é muito importante. Então, portanto, o que nós vamos ter que pensar? Com todos os ensinos da nossa doutrina, sempre haverá uma expectativa de melhores dias, pois as tempestades, elas vêm, mas elas passam, elas acabam.
Agora nós estamos com uma frente fria, um frio, tem lá no sul, tem neve, mas daqui a pouco passa, volta tudo à normalidade, retorna-se tudo ao normal. Então, por que vamos nos desesperar? Então, fiquem com essa mensagem. Desafios são momentos para que nós possamos colocar em prática o que aprendemos na doutrina, termos criatividade, acima de tudo, para podermos vencer tudo isso, e a fé, sabendo que Deus está no comando de tudo e que a nossa vida não está à deriva e que tudo passa, como dizia Chico, e tudo passa, tudo voltará à normalidade. Bem, agora nós vamos encerrar com uma pequena prece para que a gente possa, assim, fechar a nossa palestra deste momento, que talvez seja dia, seja noite, seja tarde, a hora que você for ouvir. Então, eu peço que você também se recolha como eu para agradecer a Deus por esses momentos. Tão pouquinho, mas é tão prazeroso, Senhor, falar em seu nome, em nome da nossa doutrina. Abençoe esta casa, Pai, a todos os seus trabalhadores, abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo e recebendo as nossas palavras. E chegamos a Ti, Pai, para louvá-lo e bendizê-lo, pedindo a Jesus, a Maria, sua mãe, que cheguem conosco até este Pai maravilhoso e digamos a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.